O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, região dos outros lados do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Essa semana a gente assistiu várias pregações. Alguns foram à igreja, outros no canal do YouTube, na televisão. Mas teve uma pregação mais bonita de todos. Que um dia dessa semana, o padre celebrando a missa, um senhor que estava no meio do povo, que tinha recebido a notícia que tinha perdido o seu neto, em uma situação bem triste, ele saiu do meio do povo, foi até o altar. O padre, na hora da consagração, abraçou, acolheu aquele Senhor. Essa foi uma das maiores pregações, já nesse início de ano de janeiro. Quem assistiu? Levanta a mão. Incrível, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso Deus. Lembrei daquela leitura do samaritano que foi assaltado, caiu ali, passou 3 pessoas, inclusive 2 religiosos e alguém que não era nem religioso, levantou, acolheu e levou para casa. Eu lembrei disso, chorei junto com aquele senhor. No ano de 1999, eu estava morando lá em Vitória, numa terça-feira, num dia de desespero. Não tem aquilo? Parece que tudo acontece no mesmo dia. Já aconteceu isso com vocês? Tudo no mesmo dia.
em José de Anchieta, trabalhava lá em Vitória, perto ali do Palácio Anchieta, e todos os dias de manhã eu ia no Santíssimo da Catedral Metropolitana. E aquele dia eu saí de casa triste, chorando. Quando eu cheguei na Catedral, não sei se vocês conhecem o Santíssimo de lá, ele é muito grande, tinha um senhor molhando umas plantas que estavam lá dentro do Santíssimo. Eu cheguei para ele e falei assim: o senhor é o quê? E já fui me ajoelhando e já fui me chorando. O senhor é o jardineiro, o senhor faz o quê? Ele botou a mão na minha cabeça, me abençoou e disse assim: meu filho, eu sou o padre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em determinada situação da nossa vida vai aparecer pessoas que nos acolhem, que deixam o que está fazendo para nos acolher. Então, hoje, no Evangelho de hoje, o povo vivia na escuridão, viram uma grande luz. A primeira leitura em Isaías 8 fala, o Evangelho fala, e Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O Senhor é a minha luz, diz o Salmo. O Senhor é a minha salvação. Se Ele é a proteção da minha vida, não preciso andar preocupado com o dia de amanhã. Não devo ter medo dos perigos desta vida, meus irmãos, minhas irmãs. Deus está conosco. E a liturgia de hoje nos faz um convite sério a fazer uma avaliação da nossa conduta cristã. Como que você está diante de Deus hoje? Como que você está? Fazer um levantamento. O que fizemos até o dia de hoje por um mundo melhor? O que fizemos pela construção no reino de Deus, na sociedade, na nossa disposição e contribuição missionária para o mundo? O que você tem feito, como fez aquele padre, para acolher as pessoas que aparecem na sua vida? Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas perderam o sentido da vida, perderam a vontade de viver, perderam a vontade de viver. O povo que andava ali estava em trevas, viu uma luz. É muito desagradável quando falta a luz. É ou não? Eu trabalho no call center, lá onde vocês ligam o 0800. Não é só eu não, então tem mais gente. A pessoa fica desesperada. É ou não é? E nós que já pegamos um pouquinho, né, da lamparina. Quem pegou a lamparina, levanta a mão, né? Tem muita gente acima de 50, né, Maria? 60, igual nós. Diego não pegou não, Diego, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é muito desagradável quando falta luz. Temos de apalpar sem rumo. É um rumo. Aí começa: cadê a vela? Cadê? Onde você colocou? Não tem. Aí você pega o celular que ainda tem uma claridade, começa e vai lá ligar o moço lá. E aí às vezes demora, né, o atendimento.
Mas outro momento, como é gostoso quando chega a luz. Sim ou não? Tudo fica claro, vemos os detalhes, podemos nos orientar perfeitamente. Trevas espirituais significam escuridão, ignorância, pecado e separação de Deus, simbolizando uma falta de direção, vícios ou conflitos. Eu estava preparando essa pregação, eu gosto muito de anotar, e eu gosto muito de letras de música. Olha só a situação deste homem. Reginaldo Rossi, em 1987, fez uma canção de um homem que não tinha direção, de um homem que naquele determinado momento estava em trevas. Olha só o que esse Senhor diz. Chegou numa mesa de bar e começou a conversar com o garçom e disse assim para o garçom: saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha torpedo. Mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração, garçom. Olha só o pensamento de um homem, de uma mulher que não tem luz, que está em trevas. E para matar a tristeza, mesa de bar. Esse homem não era católico. Era católico? Quando você passa um problema, onde você vai? No Santíssimo, no Padre. Rapaz, olha só o que esse homem, olha a tristeza deste homem. Quero tomar todas e vou me embriagar. Olha o desespero, meus irmãos, desse moço. Olha o que ele diz aqui: se eu pegar no sono, me deixe no chão. Meu Deus do céu, que desespero desse Senhor, meus irmãos. Às vezes a gente acha que é uma música, mas você acha que isso não acontece nos dias de hoje? Para matar a saudade, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. E se eu pegar no sono, me deite no chão. Quantos são hoje, meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que estão sem luz, que estão em trevas? Muito triste. Não é católico, não tem direção espiritual, não é cristão. Mas é uma coisa triste de alguém que não tem um caminho, de quem não tem uma direção. Para matar a tristeza. Por que essa mulher abandonou ele? Por que será que essa mulher abandonou esse cara? E aqui Jesus vem falar para nós nesse dia: o povo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que vivia na escuridão
viram uma grande luz. E esse Senhor, coitado, que precisa ser evangelizado, que precisa ser acolhido lá dentro das nossas casas, porque às vezes, meus irmãos, esse Senhor é o meu irmão, é o meu pai, são os meus filhos. E ele diz: saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços o meu coração, e para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas as ondas, vou me embriagar, e se eu pegar no sono, me deite no chão. É triste ou não é? É triste ou não é? É alguém que não tem orientação. É alguém que precisa ser evangelizado. É alguém que está dentro das nossas casas, que precisa de orientação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.